Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Salecast. Hoje eu, Carlos Henrique, mais conhecido como CH, estou aqui com duas pessoas importantíssimas, duas pessoas maravilhosas para a gente bater um papo sobre a importância da leitura. Professora Fábia e professor Jarbas estarão aqui conosco para a gente papear um pouquinho, né, sobre o que é e por que a leitura é tão importante, principalmente para os jovens que estão no processo de formação. Professora Fábia, gostaria de se apresentar para nós, por favor. Boa tarde a todos, eu sou a professora Fábia, professora de língua portuguesa e aqui no Salê, principalmente de literatura, uma das minhas maiores paixões. É um conhecimento aí há algum tempo adquirido com a formação desses alunos, né? E é importante salientar o quanto a leitura faz a diferença. Afinal, né, ler é viajar, sem sair do lugar. O poder da imaginação ele é aguçado com a leitura. Quando nós não praticamos a leitura, nós minamos esse poder que as crianças têm desde tão pequeno, faz de conta, e nós chegamos à vida adulta lapidados, modificados. E quando não temos o estímulo da leitura, isso fica extremamente prejudicado na nossa vida. Verdade. E professor Jarbas, nosso querido, digníssimo, o que você tem para nos dizer? Se apresente para nós. Sou o professor Jarbas, aqui na escola eu estou com Sociologia, né? A gente leciona Sociologia, Metodologia Científica também, e uma disciplina da rede que é a Teletalks, uma disciplina de comunicação. Bom, essa breve introdução, né? A leitura é muito importante, todo mundo fala. Eu vejo que a leitura é muito importante, trazendo para a minha área, para a gente criar a imaginação, capacidade de imaginar e poder abstrair quando for pensar as coisas da sociedade, pensar as correntes filosóficas e todos esses pontos. Importante ter como a gente imaginar aquelas coisas mais abstratas que são difíceis de ser imaginadas. Só lendo que a gente consegue criar isso na cabeça. Então, eu, como professor de língua portuguesa e literatura, né, como a minha digníssima amiga professora Fábia, também partilho dessa ideia de que a leitura é abrir, né, a mente do jovem, é possibilitar ao jovem a viagem, né, o imaginário, né, a reconstrução, o recontar, o reconstruir a história, né, a releitura, isso é importante, né, isso mexe, instiga, né, a imaginação do jovem. O que você, professora Fábia, pensa hoje a respeito da literatura na formação desse jovem? Estou falando da literatura em geral, não necessariamente a literatura clássica, né, mas as literaturas. A literatura, né, a palavra literatura vem de literato, é a arte, né, com as letras. Então, a forma de nós nos manifestarmos, de conseguirmos ultrapassar o tempo com a nossa cultura, com nossos costumes, com as questões políticas, com as questões sociais, é quando escrevemos. E nós não escrevemos para nós mesmos. Isso é uma coisa que eu falo para todo aluno, né? Partindo aí da leitura, mas indo para a parte escrita. Quando eu faço uma caligrafia, quando eu faço um registro, em si não é para mim apenas, é para o outro. Então, quando eu registro, quando eu crio, quando eu faço a produção de algo e eu dou para alguém ler, essa pessoa ela está entrando, viajando nas minhas palavras, ela vai desde a parte intelectual à parte contextualizada daquilo que eu estou falando. A leitura ela abre portas e quando você não faz, você fecha portas. A leitura ela te auxilia em todas as áreas. Não é uma competência, não é uma habilidade apenas da língua portuguesa. A leitura ela se faz presente em tudo, em todas as situações. Aquele que lê e não interpreta, aquele que não compreende, ele não faz, ele não lê. Ler não é decifrar códigos e palavras. Ler vai além de tudo isso. E essa é uma problemática que nós encontramos nos dias de hoje. Nós temos aí as redes sociais substituindo a capacidade do tempo da leitura. Ao invés de ler, nós perdemos o nosso tempo aí apenas conversando nas redes sociais ou por aplicativos. E isso deixa também de fazer com que esse indivíduo ele aprimore o vocabulário, né? Que ele aprenda novas palavras, que ele tenha novos elementos argumentativos, até linguísticos, né? Para desenvolver uma conversa, para desenvolver um texto, uma redação, né?
A leitura, ela evolui, né? É quando você lê, você memoriza a escrita de palavras. Quando você lê, você faz a inferência de palavras que não fazem parte do teu vocabulário. E acreditem, o vocabulário pode sim ser uma grande paixão. Ah, com certeza. Machado de Assis que nos diga, né? Não é o Jarbas? O que você acha? Olha, a literatura tem uma relação muito interessante com a literatura, né? Vamos dizer assim, que eu sou quase um herege da literatura. Por quê? Herege da literatura foi bom, hein? A minha formação literária foi muito capenga. Não foi culpa da escola, porque eu sou ex-aluno. A culpa foi minha. Por quê? Eu não perco a oportunidade de falar isso para os meninos. Gente, é importante ler. É importante ler. É importante ler. Porque eu negligenciei a literatura no momento que é crucial na formação da gente. Na época de ensino médio, que a gente tem primeiro contato com os grandes clássicos, as pessoas que escrevem bem, que escrevem certo, que falam exatamente o que querem dizer com as palavras, que eu acho que isso é uma das coisas mais incríveis, a gente não gastar a palavra à toa. A pessoa consegue ser objetivo, falou sem excesso, não fala muito, mas falou, além disso, falou bonito, fez arte com aquilo. Vou só neste momento ser um pouco professora de literatura, mas há quem diga que a luta com as palavras é uma luta vã. Ah, é? Né? Filosofou agora, hein? A luta com as palavras é uma luta vã. Porque para o poeta, Fernando Pessoa fala muito a respeito disso, quando eu vou expressar o meu sentimento, eu vou guerrear com as palavras. E a partir do momento que eu leio, eu consigo ter a habilidade de me expressar de maneira correta. Quando nós lemos, nós temos dois tipos de leitura, de significação ali. Uma significação denotativa e uma conotativa. E em qual momento eu vou aplicar essa minha competência de estar lendo algo literal, objetivo, e onde eu vou estar lendo ou me expressando de maneira conotativa. É por isso que quando eu falo que a luta, não sou eu que falo, tá, gente? Estou parafraseando. A luta com as palavras é uma luta vã, porque muitas vezes você não vai encontrar um conjunto de palavras que expressem exatamente aquilo que você gostaria. Mas quando você tem a habilidade com a leitura, você tem um norte, você tem um caminho. E você consegue metaforizar aquilo que você quer falar. Aí entra aquilo que a gente estuda na língua portuguesa, que são as figuras de linguagem, né, as funções, né, a favor da nossa expressividade, porque muitas vezes a gente busca algo nas palavras que não é material, né, que é uma sensação, que é um sentimento, que é um desejo, né, uma vontade, e aí entra essa questão toda da linguagem metafórica, né, você conseguir falar alguma coisa que a pessoa que está te ouvindo pegue, ela consiga absorver aquilo que você quer exatamente dizer. Isso é maravilhoso na língua, né? E a leitura nos proporciona isso, né? Essa mobilidade, né? De brincar. Tem até um livro que eu gosto muito, que é a Gramática da Emília, né? Muito. Que é muito interessante. Você brinca, né? Você joga com as palavras, né? Eu acho incrível a leitura, porque ela vai ter um impacto muito grande na pessoa. Porque você não lê. Você não lê bons livros, assim. Vamos dividir em bons livros e maus livros. Mas livros que edificam, livros bem escritos, livros que registram o momento da história, de forma que, de repente, outros documentos não vão registrar. Livros que comunicam de uma forma que outro tipo de comunicação jamais vai comunicar, porque mexe com o sentimento. E aí marca aquilo, a gente às vezes vai lembrar daquele período histórico por conta do livro que estava falando daquele período histórico, que estava lá inserido no enredo. É interessante que você tenha chamado a atenção para essa colocação, professor Jarbas, porque quando eu penso assim, qual o seu livro favorito? Eu acho que todos nós temos, né, um livro favorito, né? Lógico que nós, professores, temos vários livros favoritos, mas tem sempre um que é aquela inclinação. Quando eu penso nesse livro favorito, é um livro filosófico, o meu, né? O livro assim que mais mexeu com a minha cabeça, com a minha imaginação, né, foi O Mundo de Sofia, por incrível que pareça, né? Eu quando li esse livro eu fiquei deslumbrado, eu já amava a filosofia, aí eu fiquei realmente, né, eu fui enredado pela filosofia, né? Me pegou de jeito ali a partir desse livro. E eu acho que é um livro que todo adolescente deveria ler, até para ter um outro olhar da filosofia, porque a gente acha que a filosofia é algo chato, é algo, né, muito teórico, de pessoas que ficam ali discutindo pensamentos que, né, abstratos que a gente não entende.
Que nada. O Mundo de Sofia ele traz a filosofia de uma forma tão real, tão próxima, né, daquela personagem. Gente, eu acho que todo jovem gostaria, né, deveria ler. O Mundo de Sofia, eu acho que iriam gostar. É um livro que eu sempre indico, inclusive. Né, quando me pedem alguma indicação, eu falo, já leu O Mundo de Sofia? Leia. Né? Aí o aluno às vezes se interessa a ler e volta com um feedback muito bacana. Professora, você tem um livro Eu tenho, preferido? mas eu fico até envergonhada. Não fique. Mas vou te falar, não fica envergonhada, porque é um livro que ele faz todo sentido para mim. É um livro que eu não vou lê-lo de maneira denotativa, em hipótese alguma. E ele traz, antes de ser professora, de transmitir conteúdo, eu sempre sonhei em ser educadora. E como educadora, tem algumas coisas que para mim fazem sentido enquanto formação, que é o cuidar do outro, é o amar o outro, é ter o outro perto de mim, é entender o outro. E eu acho que um livro que me traz muito cuidar e trata muito essa relação é O Pequeno Príncipe. Maravilhoso. Eu amo É maravilhoso O esse Pequeno livro. Príncipe. Eu uso inúmeras contextualizações do Pequeno Príncipe dentro de sala de aula, muitas vezes dentro dos nossos bom dias aqui no Salê, e até em outras situações, né? E você, Jarbas? Qual é o seu livro? Como eu estava dizendo, eu sou fruto de uma limitação da adolescência de ter lido pouco, então tive que correr atrás. Então tenho muito menos bagagem que todo mundo. E a minha literatura foi, assim, grande parte livros técnicos, né? Livros técnicos do direito, né? Da filosofia do direito, da sociologia. O meu livro desses que eu acho mais gostoso, que tem uma pessoa que eu acho que é um dos filósofos que escrevem mais gostoso, são As Confissões de Santo Agostinho. Maravilhoso. É um livro muito bacana, é um livro filosófico, mas é um livro também de uma jornada, de uma pessoa que estava num ponto e foi para outro, né? Então, eu gosto muito dele porque ele me proporcionou bons momentos, momentos difíceis, porque a gente tem que parar, às vezes ler de novo. Opa, o que ele está falando aqui? Esses dias eu estava relendo ele e tinha um capítulo inteiro falando sobre o tempo. Se o tempo existe ou não existe. Bacana. E aí ele ficava nessa discussão o capítulo todo, né? A gente pode medir o tempo, só posso medir o que existe. No passado não existe. Ele deixou de existir. E o futuro ainda não existe. Mas o presente existe? Dá para medir o presente? E fica nessa. E ele escreve muito bem, né? E é muito importante, tanto pela literatura e eu também pelo jurista, né? O jurista precisa saber a língua, precisa dominar ela, porque a gente está comunicando alguma coisa muito importante, né? A gente está defendendo uma pessoa, né? E a gente precisa ter essa ferramenta na mão ali. Então, quanto melhor dominar essa ferramenta, que não tem outra forma, senão por meio da leitura, você fica prejudicado, porque você raciocina com base na nossa língua. Jarbas, vou fazer uma pergunta. Quantas vezes você já leu esse livro que você falou que você gosta muito? As Confissões? Uma. Só leu uma vez? Vou te fazer um convite. Releia. Você sabia que a cada momento, a cada passo, e o CH vai concordar comigo, quando nós... Vou dar um exemplo muito singelo. Um filme. Você assiste um filme pela primeira vez. Quando você assiste o filme pela segunda vez, alguns pontos te chamam a atenção. Eles estavam ali da primeira vez e você não viu. Ah, com certeza. Então, o livro... Você vai ter esse poder, você vai encontrar essa situação. Quando você lê o livro pela segunda vez, e te digo mais, até uma terceira vez, ou quantas vezes você sentir que haja necessidade, você vai conseguir ter uma dimensão daquilo que ele estava te transmitindo, que a primeiro momento você não viu. Porque cada momento da nossa vida nós vivenciamos situações e as coisas nos comunicam de maneira diferente. Então, para quem não ler, tá? Não procure ler um livro que você não tem uma maturidade, um vocabulário para chegar até lá. Procure o que você gosta, procure aquilo que te apraz. Existem coisas que nós chamamos dentro da literatura, que é a literatura de entretenimento.
Mas muitas vezes, Jarbas, a literatura de entretenimento faz com que você se aprofunde em literaturas de informação, em literaturas de formação e assim adiante. Então, quando esses livros, eles se comunicam, quando eles têm essa importância para a gente, que a gente lê uma, que a gente lê duas, e lemos até mais vezes, ele vai abrir portas para que outros livros venham. Verdade. Tá? Ele abre porta para que outros livros venham. Não existe uma fórmula. Uma vez você me perguntou como ler. Não existe uma fórmula para leitura. Não tenho como fazer com que alguém que não gostasse de ler, leia, ame a leitura de imediato. Mas existe um despertar. Existe um despertar da leitura, né? Existe um despertar. E aos poucos, esse prazer da leitura, quando você percebe, ele nos invade. O CH, como professor de língua portuguesa, nós nos deparamos muitas vezes com adolescentes ali no processo, isso é onde mais aparecem crianças de 13, 14 anos que não liam, elas começam a trazer para a aula de língua portuguesa um livro. Elas acham que ao invés de assistir a aula de língua portuguesa, elas podem ler. E aí nós temos que ter aquela conversa de conscientizar do momento da leitura, mas geralmente essas alunas, elas não deixam de ler. Elas vão ter sempre após uma avaliação, sempre após uma aula, aquele momento de folga, elas tem sempre o livrinho debaixo da cadeira ali. Não é? E Elas isso é muito puxam bom, o livro, né? Isso e é muito bom. aquilo nos alegra. Muitíssimo. Né? E quando você faz uma pergunta em sala de aula, agora nós temos livro. Eu, professora Fábia, você, né? Não sei se você costuma passar dentro da sua disciplina livros, mas quando a gente fala quais são os livros que nós vamos trabalhar, eles perguntam assim, tem algum livro que é legal? E professor de literatura não vai dizer assim, não tem. Todos são legais, né? Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista, exato. Mas assim, essas meninas, elas começam a se aprofundar e existem momentos em que nós temos que fazer aquele papel do que você está lendo. Deixa eu dar uma olhada, o que você entendeu, o que você fez. Para os pais também, né, CH? Acompanharem, entender que existe uma maturidade para determinados livros, para leitura. Porque senão nós traumatizamos, Jarbas. Se eu passar um livro que ele não seja condizente com a tua idade, com a tua capacidade de interpretação, fatalmente você vai se afastar da leitura. Isso é uma questão muito importante a ser pensado. Por exemplo, eu comecei a ler, né, eu comecei a tomar gosto pela leitura pelo gibi. O que me levou à leitura foram os gibis, né? O meu tio, ele tinha muitos gibis, ele lia muito gibi. E na época que o gibi não era colorido, né? Os gibis eram em preto e branco. E eu me interessava, porque eu via meu tio lendo, eu falava, gente, deve ser alguma coisa muito... E ele ficava absorto, né? Naquela leitura, eu falei, deve ser uma coisa muito interessante. E eu começava a encher o saco dele perguntando, né? Tio, o que você está lendo? Tio, o que você está lendo? E ele começava a falar, peraí, eu estou lendo, peraí que eu já te falo, peraí. E depois contava a história. E a forma dele de me contar parecia uma coisa tão bacana que eu começava a me interessar. Eu falava, você me empresta? E aí veio um, veio dois, veio três, foram vindo os gibis, né? E aquilo foi invadindo a minha rotina. Então, a minha leitura, ela começou pelo gibi, né? Hoje, gibis que eu nem sei, talvez você só ache em sebo, né? Que é Mandrake. Quem conhece Mandrake, falar isso na sala de aula hoje, vão falar assim, nossa, professor, que idade você tem? Você está falando de Mandrake, que idade? Quem é esse? Né? Eles não têm noção. Mas eu comecei pelo Mandrake, pelo Batman, né? Que era tudo preto e branco, né? Quadrinhos em preto e branco. E aquilo era um universo fantástico. Eu ficava imaginando aquelas personagens, imaginando como seria se eles estivessem no mundo real. Olha que coisa bacana, né? A professora Fábia falou da imaginação. O gibi me trouxe isso, né? Eu talvez hoje seja uma mente fértil nesse sentido de ser rápido, de pensar muito por conta disso, pela imaginação. O livro, né? Os gibis me proporcionaram isso. E eu até perguntei há um tempo atrás, quando eu dava aula para o curso normal, formação de professores, na sala que eu dava língua portuguesa, né, formação de língua portuguesa para elas alfabetizarem, eu perguntei, vocês fazem estágio? Quem é que faz estágio? Aí umas levantaram a mão e tal. Eu falei, então, nas salas que vocês fazem estágio, tem a gibiteca? Na minha tem, que legal. Vocês já foram até a gibiteca, dar uma olhada? Porque vocês são professoras, né? Futuras professoras. Vocês já olharam? Já conversaram com os alunos sobre a gibiteca? Que importância isso tem na formação leitora deles? Não, eu falei, gente, vocês precisam se atentar para isso, né? Porque o gibi chama. O gibi é a porta de abertura, né, para um Machado de Assis, para, sei lá, um Fernando Pessoa, né, um
Oswald de Andrade, enfim. E aí vem todos os outros, né, que a gente vai, com a maturidade, como a professora Fábia bem colocou, vindo atrás, né? São as leituras clássicas, né? Eu comecei a ler clássico muito cedo, inclusive, né? Quantos anos, CH? Olha a curiosidade. 13 para 14 eu já estava lendo clássico, sim, porque eu tinha uma Foi coleção. Machado de Assis. Não, Machado de Assis não era para tanto, professora. Tudo bem que eu já tinha uma inclinação machadiana, mas não tinha maturidade ainda para Machado de Assis. Mas sabe aqueles clássicos, os trabalhos de Hércules, né, a história do Monteiro Lobato? Eu li tudo aquilo. Eu tinha coleção, porque uma coisa que lá em casa foi muito bacana, né? A minha mãe deu essa formação para a gente, foi apresentar livros e revistas. Ela falou assim, tá fazendo o quê? Nada, então vai ler. Então era a ordem, né? Vai ler, pega uma revista, pega um livro. Então a gente cresceu, né? Eu e meus 2 irmãos. Embora, como a professora falou, leitura é gosto que a gente, né, vai despertando com o tempo. Eu muito mais cedo, meus irmãos muito mais tardiamente. Não seguiram o mesmo caminho, não foi falta de apresentar livros, né? Mas é interessante, né? Como que a gente hoje lida com isso na sala de aula? Como que é lidado hoje essa questão do ensinar o pequeno, né, os pequeninos, a lerem? Eu não estou na alfabetização, né, mas acredito que esse trabalho seja feito ainda dentro das salas, né? Eu tive algum tempo atrás, literalmente, não perguntem quanto, mas mais que 5 anos, eu tive uma proposta de entrar numa sala de primeiro ano e por conta dessa questão da leitura e do vocabulário e do processo de criação, né, porque está interligado, não tem como. Eu entrei numa sala de primeiro ano. Primeiro ano eles estão com 6 anos, né, dentro das redes, aí principalmente escolas particulares, eles estão no processo de alfabetização. Sim. E quando eles tiveram, você começou a falar e me veio à mente essa lembrança maravilhosa. Quando eu entrei na sala com uma série de gibis e coloquei à disposição, falei que eles tinham que fazer atividade e depois eles seriam convidados a ler os gibis. Quando eles entraram no processo de abrir os gibis, e aí a criança ela faz o primeiro processo porque é a linguagem não verbal. Então ela cria a imaginação. Aqueles que estavam no processo mais avançado de leitura, eles começaram a ler a história. E quando eles abriram os gibis, eles começaram a ler para o outro que estava escrito, aquilo se tornou mágico. Foi uma das aulas que, apesar de 20 anos de magistério, me emocionou, porque como nós trabalhamos já com o ensino fundamental 2 e médio, você perde essa magia do contato da criança com a leitura e aí a significação da leitura. Quando eles passaram aquele processo de decodificar, aquele processo de letras e a entender o que estava, foi mágico. É mágico, É mágico, foi maravilhoso. E aí aquilo se tornou hábito, eu não podia mais chegar ali, não eram todas as semanas, não era aula corriqueira, era mais um acompanhamento. Quando eu entrava ali, eles perguntavam, tia, tem gibi? Porque o gibi, ele tem esse poder mágico. Ele tem esse poder mágico. Contudo, os gibis também, infelizmente, vêm perdendo força. Sim. Sim. Talvez eles venham perdendo força por conta das redes sociais, né? Não sei se isso é uma constatação. As novas tecnologias aí, você pode ver as crianças estão sempre com o celular na mão, né? E o que é mais fácil de consumir? Um jogo, um videozinho ou um gibi? O cérebro da gente é programado para não gastar energia. Condicionamento cerebral. Exatamente. O moleque vai ver um vídeo do Cebolinha, não vai ler a história do Cebolinha. Se tem o vídeo ali, né? Isso quando vê, né? Assiste ao vídeo da história do Cebolinha, porque na maioria das vezes não é o vídeo do Cebolinha que eles estão lendo, né? Eu dei exemplo do Cebolinha porque você está falando do gibi, eu também lia muito gibi quando era criança. Muito gibi, tinha uns almanacs que eram aqueles mais grossos, assim, que era bem bacana. Aqui na escola tinha uma biblioteca bem bacana, minha mãe vinha, pegava livro e só dava lá pra mim, já peguei um livro pra você ler. E aí tinha que ler, mandou ler, então, muitos livrinhos bacanas, eu li aqui, na época que, eu não sei como é que tá hoje, a biblioteca municipal, às vezes eu ia lá, pegava um livro ou outro e tal, mas livros assim de adolescente, né? Não eram os clássicos, igual o CH lia Machado de Assis com 13 anos. Não cheguei a ler Machado de Assis aos 13 anos. Beirei a isso, mas não cheguei tanto. Mas tinha esse hábito lá em casa, sim. Era bem bacana, era bem bacana. Lobato, sim. Depois eu fiquei mais na literatura técnica mesmo, mas nessa época era bem bacana, porque
Não tinha internet, É. né? Não tinha o celular, não é Essas demonizando, distrações, né? né? Não tinha essas distrações. Então, o tempo você tinha que gastar de uma forma criativa, você fazer alguma coisa, né? Você produzir alguma coisa, sei lá. E aí tinha biblioteca aqui com muito livro, tinha biblioteca municipal que dava para pegar os livros lá, era bem legal, né? Então, foi assim, né? Eu, a molecada hoje, Você celular. sabe que nós temos alunas, eu não encontrei, não tive o privilégio ainda de encontrar uma aluna, mas que ela tem ciúme dos livros. Se ela ouvir esse podcast, se ela assistir, Ela vai saber que que você tá falando dela. Você não tem, não? Não, mas é um ciúme do livro de não emprestar. Eu não empresto o livro. Menino, mas olha só, eu estava fazendo atividade em sala e o título da atividade eram livros da Caixa. Então o aluno tinha que, não poderia ser, foi um desafio, ele não poderia pegar livros que fossem indicados na escola. E aí, Jarbas, se eu fizesse isso para você, você teria lido algum livro que não tinha sido indicado na escola? Não poderia ler um livro. Que fosse indicado na escola. Todos os anos que nós iniciamos, o professor não seleciona alguns Tem, livros para tinha os ler? livros lá. Então não poderia ser um livro indicado na escola. Tinha que ser um outro. Tinha que ser um outro. Teria que ser aquele livro que o Jarbas teve a curiosidade, a vontade de ler. Ou seja, nesse momento eu estava falando para o aluno e para a mãe. Você precisa levar o seu filho para procurar um livro que não tenha sido indicado. Vá visitar uma livraria. Vá visitar. E aí ela trouxe o livro e era um book, né? Um conjunto de livros, era uma caixinha. E eu fiquei encantada com aquele book. E eu peguei, posso olhar? Pode. Peguei o book e comecei a olhar. E ela estava desesperada. Eu falava para ela, calma, eu vou te devolver, deixa eu só olhar. Gente, não peçam emprestado. 9º ano, tá? 8º, 9º ano. E essa aluna, até hoje, ela tem uma paixão com os livros. Eu tive que fazer um desapego dos meus livros, tá? Quando eu vim de São Paulo para cá, morava em casa, tinha um mundo, e eu vim para cá para um apartamento, não tinha como trazer meus livros. Então, eu muitas vezes doei, mas se tem uma coisa que um professor de português não esquece é do seu livro. Ele pode estar na forma que ele estiver, se ele vê que aquele livro foi dele, ele reconhece onde ele estiver. É verdade. Apego com o livro. E eu tenho muitas alunas que gostam do cheiro do livro, do contato com o livro. Entrar no Folhear o livro é bom, né? O Cara, que tocar legal. nele é muito bom. tocar no livro, o viajar, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que às vezes eu chego na sala e tem uns livros extensos, um número de páginas exorbitantes. E a grande questão é a leitura de entretenimento, ela é maravilhosa, mas a gente não pode abrir mão da literatura de formação. Você falou isso do cheiro do livro. É. O cheiro marca momentos, né? Aquela Marca, memória afetiva. Eu tenho um livro muito legal também, né? Também é literatura formativa, não é literatura de entretenimento. É um livro do cara que inspirou Dom Bosco a fazer tudo que ele fez. A Filoteia, de São Francisco Sales. Eu li aquele livro, tenho 2 edições dele. Um mais estiloso, maneiro, que veio de clube de livro e tal. E uma outra de bolso, ordinarinha, que é essa que eu li. Né? Que é essa que eu li. O cheiro daquele livro me remete a cada dia que eu estava lendo aquilo lá, que a gente... Não é um livro para você ler no atacado. Você lê um pouco, medita, rumina, passa outro dia, lê mais um pouquinho. E todo aquele processo gostoso pra caramba, às vezes... complicado, né? Porque a gente vai se superando, essa coisa toda, vai vendo. O cheiro do livro que você falou, eu lembrei na hora da Filoteia, porque eu sinto o cheiro dele agora. Né? É bom quando você tem essa memória, né, afetiva do cheiro, né, do livro, né? É interessante, marca. Eu comprava muito livro em sebo, eu sempre gostei muito de sebo, né? Cheiro de traço e naftalina, eu lá, né? Adorava. Tem traço, tem naftalina, opa, então eu lá. Então, adorava. Tive também, assim como a professora Fábia, que doar muitos livros, porque quando eu mudei, né, eu não tinha espaço, e eu penso que livro ele precisa ser cíclico mesmo, né? Ele precisa girar, ele precisa passar por outras mãos, outras pessoas precisam ter contato, né? E eu sempre procuro doar, né, livros, os meus livros que eu não tenho onde guardar, não quero que ele fique, né, sendo comido por traça, eu procuro doar para uma biblioteca pública. Né? Eu acho muito bacana a gente doar livros em biblioteca pública. Eu doei caixas, né, em bibliotecas. E engraçado é que na escola pública em que eu dou aula, um dia entrei à biblioteca com os alunos para eles olharem, conhecerem a biblioteca, e fui olhando, de repente eu parei e falei, esse livro é meu.
esse livro foi meu. Aí puxei, igual você Olha falou, só, né? que Puxei da coincidência. prateleira, olhei, e os meus livros, eles tinham mania de estarem com o nome, Anotações, né? nome. Com o nome. E aí eu puxei, falei, esse livro foi meu. Aí puxei o livro, quando eu abri, Carlos Henrique estava lá. Eu falei, foi meu, reconheci meu filhote, Que né? legal. Tá lá, Sim, tá muito como, bom. como uma fonte de conhecimento, né? De magia para alguém, né? Isso é muito legal. A leitura, ela se dá de diferentes formas, é, em geral, né? A vontade de ler, a necessidade da leitura, muitas vezes ela vem de forma tardia, mas que bom que elas vieram. É importante que elas se façam Elas presentes, se né? façam presentes. Assim como para quem convive com criança e com adolescente, é complexo você exigir da criança e do adolescente que ele leia, se você também não faz, É o exemplo, se né? você também não procura. Então, eu tenho alguns casos de pais que têm. Hoje mesmo eu falei para uma aluna minha, professora, você me passou um livro, eu tô com um problema. Eu falei, qual foi? Ela falou, a minha mãe tá lendo o livro, então eu tenho que revisar. Que Com a bom que a minha mãe está mãe, lendo. eu falei, ela nunca havia lido esse livro? Não, e aí o professor de geografia entrou e eu comentei e ele falou, nossa, esse livro é maravilhoso. Então, assim, nós, né, não, isso não é uma tarefa, um dever apenas do professor. Dentro do nosso contexto, né, existem algumas atividades que nós podemos fazer para motivar, levar a criança e fazer com que ela possa escolher não muitos livros, mas um, dois, aquele livro que desperta um interesse nela. Bacana. Né? Isso é muito importante. Essa questão, nós estamos falando de smartphones, tecnologia. Nós temos, sim, nós temos aplicativos que têm uma variedade enorme de livros. Para quem não tem essa dificuldade e não tem esse problema, que é uma dependência do cheiro da naftalina, o cheiro Porque da as crianças Da tecnológicas, né, que gostam de estar com a verdade. tecnologia. Mas assim, a tecnologia hoje ela nos facilita. Quantos livros em PDF? Nós temos muitas propriedades públicas que a gente Sites, pode inclusive, sites. que você pode acessar e baixar livros gratuitos, né? Muitos. E hoje nós temos ainda a facilidade dos clássicos, né? Quando eu perguntei se você começou a ler Machado de Assis, se nós pegássemos para ler, Jarbas, Machado de Assis, há 20 anos atrás, nós tínhamos muito mais dificuldade, porque a tradução daquilo, a forma como ela era na íntegra. Então, o vocabulário era um vocabulário daquele contexto e que nós tínhamos que nos adequar. Hoje nós temos muitas releituras Muitas releituras, é que verdade. despertam, que facilitam essa interpretação desse autor. Né? Nós temos muitas releituras, nós temos muitas situações que facilitam. Na minha época, você começou a falar, mas, por exemplo, a minha paixão, quando eu tinha, desde os meus 10 anos para frente, era o Monteiro Lobato. A Emília, para mim, assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas de onde veio? Peraí, como assim? Era de onde mágico, saiu? né? Era mágico. E quando você pegava o livro, você via que tinha muito mais do que passava Muito na mais, televisão pra exatamente. gente. Não é? E tinha ali, você ia procurar, tinha inúmeros livros. Para você procurar daquele autor, você via que você terminava em Mas tem uma coisa muito legal que você estava falando, professora Fábia, e me lembrou que o Itaú ele faz uma campanha muito Sim. bacana disso, né? Leia para o seu filho, leia um livro para o seu filho. Eu acho isso tão bacana porque ele não está mexendo só com a cabeça da imaginação, né, da criança, ele está mexendo também com a família. Né? Porque ele sugere que os pais devam ler, né, para os filhos. Isso é muito bacana, isso é uma forma de motivar também os pais à leitura, né? Cria estreitos laços Exatamente. ali. Né? Sim. Você veja bem, a leitura, o filho vendo o pai ou a mãe ler, naturalmente vai imitar. Né? Ou pelo menos ele vai tentar entender qual é daquela história ali. Você estava falando nessa questão, né, da pessoa não ler em casa. Eu cresci com minha mãe lendo. Olha aí. Minha mãe é louca em Sidney Sheldon e Agatha Christie. Né? Adora esse tipo de literatura, Era já leu muito comum, tudo. né? A Agatha Christie era muito comum, era né? muito Hoje eu comum. ainda vejo Minha mãe gosta muito algumas disso aí. adolescentes lendo Agatha Christie, né? Eu ainda vejo algumas. É, Não algumas. tão com tanta frequência, mas eu vejo, né? Então, a Vez por outra eu leitura sempre vejo. foi tranquila, né? Você vê, é natural, né? É natural. Você acaba procurando e, de repente, meu filho, li um livro legal, olha aqui, lê ele também.
né? E aí você vai tendo até assunto com a mãe, com o pai, né? Assuntos Muito extras. Né? bacana. E parece ser algo clichê ou algo arcaico, mas não é. A criança, ela naquele momento, ela se sente amada, ela se sente querida, e vai haver casos em que ela pedir para você voltar para você ler de novo tal parte, porque ela gostou. E ela vai parar, e ela vai questionar, e é um momento de amor, é um momento de lazer. Lazer, e é o que acontece muito na nossa sociedade atual, é o meu momento de lazer, eu vou para as redes sociais, eu vou pro, né, bater papo. Né? E é esse movimento que você está falando aí da pinça, de subir o dedinho, de passar o dedinho. Né? A leitura, ela é um dos momentos mais prazerosos que a gente pode ter. Tá? Então, a nossa mensagem aqui vamos legal, ler, legal, foi muito bom, viajar. né? A gente conversava até um papinho sobre a importância da Gosto muito de leitura, biblioteca. mexer, né, A gente estava falando aqui de livro, aí eu estava falando, ninguém vai falar de biblioteca. Eu adoro biblioteca. Biblioteca é bom demais, né? Ficar quieto na biblioteca, sem ninguém falando na nossa cabeça, você estudando lá quietinho. Aí precisa de um livro, vai lá, tá do lado, tem um monte. Né? É muito bacana a biblioteca. Eu acho uma pena que não tem, assim, às vezes as pessoas não sabem que existe biblioteca pública, não sabem onde está a biblioteca pública. Né? Gostei, gente. Gostei muito de papear com vocês um pouquinho sobre leitura. Né? Espero que os nossos seguidores tenham gostado, né? E gostem aí da nossa reflexão, do nosso bate-papo, né? Que foi mais um bate-papo mesmo sobre o prazer que a leitura pode nos trazer, pode nos causar. Né? Espero que desperte também, né? O gosto, o prazer, né? pela leitura, não só dos clássicos, mas de outras leituras, né, que levem aos clássicos também, né? Então, seria interessante, né, gente, que vocês pudessem nos seguir, né, nas redes sociais, né? Acompanhe a gente lá no Salecast, né, no Salecast RJ, acompanhe também a gente no Spotify, né? Nós temos lá o nosso bate-papo, ele vai estar disponível lá para vocês, né, no Salecast Resende, né? Então vocês conseguem assistir, acompanhar a gente lá no Spotify e nas nossas redes sociais, né, no Instagram. Tá certo? Gostaria muito de agradecer à professora Fábia pelo bate-papo, a sua contribuição foi assim imensurável, né? Muito gostoso conversar com você sobre literatura, conversar com o professor Jarbas também, que embora diga que a sua leitura seja parca, não é tão parca assim. Né? Ele tem um olhar técnico muito gostoso que a gente vai incorporando, né, a nossa prática também de leitura, de discussão. Foi muito bom tê-los aqui. Espero que a gente se reúna outras vezes para papear um pouquinho mais. Certamente. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. Gente, siga a gente nas redes sociais. Tchau, tchau.